Boa noite a você que está acompanhando a TV Canção Nova. Começa aqui mais um programa Além da Notícia. E nesta quinta-feira vamos falar de um tema que diz respeito, com toda certeza, a todos nós. E que talvez a gente esteja até um pouquinho distraído e não dê tanta atenção assim. Nós vamos falar sobre o trabalho infantil em nosso país. E de que forma a gente vai perceber que é muito clara a existência dele. A partir da medida que a gente aprofundar aqui e pensar nas nossas crianças que estão fora da escola, que estão fora de um ambiente familiar e que já estão trabalhando ou que já estão nas ruas e que a gente pode vê-las por ali, certamente a gente vai começar a pensar com muito maior preocupação neste tema. Pois bem, eu começo fazendo a seguinte introdução. Na última terça-feira, dia 12 de junho, foi comemorado o Dia Mundial e Nacional contra o Trabalho Infantil. Trabalho infantil é toda forma de trabalho exercido por crianças e adolescentes abaixo da idade mínima legal permitida para o trabalho, conforme a legislação de cada país. No Brasil, 14 anos. Atualmente, milhares de crianças deixam de ir à escola, de brincar e de ter seus direitos preservados para trabalhar desde a mais tenra idade. São atividades na lavoura, no campo, em fábricas e em casas de família. Há ainda casos de exploração, quase escravidão, já que muitas dessas crianças não chegam a receber remuneração alguma. Segundo um estudo da Fundação Abrinq, cerca de 2,6 milhões de crianças e adolescentes são expostos a situações de trabalho infantil no Brasil. A pesquisa tem como base os números do IBGE e traz as regiões Nordeste e Sudeste como locais onde este tipo de trabalho é mais comum. Pois bem, para falar sobre este assunto, estou aqui com dois convidados que lidam diariamente com o tema. Quero receber aqui a doutora Ana Maria Vila Real Ferreira Ramos. Boa noite, tudo bem, Ana Maria? Boa noite, tudo bom? Muito prazer estar aqui com vocês nesse espaço. Muito obrigada. A senhora é procuradora do trabalho e a senhora é coordenadora regional da Coordenadoria de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e Adolescente. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Quero cumprimentar também Coraci Coelho. Boa noite, Coraci. Boa noite. Coraci é coordenador do Fórum de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil do Distrito Federal. Vou deixá-los muito livres para fazer já uma introdução sobre esse tema. Como os senhores já gostariam de apresentar este tema para as pessoas que nos acompanham agora em suas casas? Ana, por favor. Então, a primeira observação que eu faço é com relação à idade mínima, né, permitida para trabalho no Brasil de adolescentes, que é 16 anos. Então não é 14? Não, é 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14. É que as pessoas fazem muita confusão com relação a esse marco mínimo e isso é muito importante para a gente porque, inclusive, as convenções internacionais, elas estabelecem que a gente tem que elevar esse marco, né, com o passar do tempo, elevar esse marco mínimo de 16 para 17, 18, paulatinamente, né? Então, eu só queria fazer essa observação inicial, que a idade mínima para trabalho no Brasil é 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. E já é bom a senhora fazer isso, porque esse programa será também razão para tirarmos muitas dúvidas, não é? Isso, eu estou fazendo essa observação a título de esclarecimento mesmo, porque Perfeito. A população realmente ela confunde um pouco, né? Coraci, por favor. Acho que é importante a gente inicialmente entender que o trabalho infantil, para além de ter uma questão legal, tem uma questão de respeito ao desenvolvimento da criança e do adolescente, né? Então, acho que essa referência que às vezes as pessoas não têm é importante para a gente iniciar o entendimento dessa questão, porque esse desenvolvimento da criança ele é diferenciado, né? E ele tem, segundo a lei, uma condição peculiar de desenvolvimento. E o trabalho ele prejudica, ele viola, ele pode gerar lesões que prejudicam, né, o desenvolvimento dessa criança de forma definitiva. Então, acho que por isso, para além disso, outras questões que são importantes, como educação, como cultura, como esporte, que a gente precisa de alguma forma promover para que a criança tenha esse desenvolvimento saudável, acaba sendo violado pelo trabalho, né? Nesta semana, a doutora Ana participou comigo no programa da Rádio Canção Nova, um programa Tarde Especial, e eu disse, doutora, antes de tudo, a primeira pergunta que quero fazer é a seguinte. No Brasil, a gente tem, em nossas famílias, em nossa criação, o hábito de ter as crianças sempre atuando ali conosco desde muito cedinho. Eu trabalhei com meu pai, ajudando o meu pai a partir dos 8 anos de idade. Então, a primeira pergunta que fiz para ela no rádio, que vou fazer já aqui também, é a seguinte, doutora, como distinguir trabalho infantil
exploração do trabalho infantil, de uma boa educação e formação que se pode dar à criança desde cedo, ela ajudando, exercendo atividades também ali em casa, junto aos pais, tarefas domésticas que lhes tornarão pessoas também bem formadas no futuro. Então, vamos distinguir isso também até para já tirar qualquer coisa de dúvidas que tenha na cabeça do nosso povo. Não, essa questão do trabalho, dos afazeres domésticos, né, do trabalho educativo que contribui com a formação da criança, de organizar as suas próprias coisas, os próprios brinquedos, a própria gaveta, arrumar a cama, ajudar a lavar a louça, um copo, isso não tem nenhum problema, isso faz parte realmente da educação, da formação da criança. Agora, a exploração do trabalho é você deixar a criança dentro de casa, por exemplo, tomando conta dos irmãos, preparando comida, enfim, dando banho, limpando casa, né? Então, isso já é uma situação diferenciada. Os afazeres domésticos, que contribuem para a formação da criança e do adolescente, ele tem que ser também condizente com a idade da criança. Você não pode passar afazeres que estão além da condição biológica, né, física da criança, né, ou até mesmo psicológica, né? Então, Agora-se algo também sobre isso, porque é importante exemplificar bem, porque há de fato uma prática, e eu acho que é importante deixar muito claro essa diferenciação, porque senão, inclusive vocês que trabalham com as crianças e nessa área, podem não ser bem compreendidos pelas famílias e pelas pessoas, e é algo que a gente não contribui para a mudança de uma cultura, se não está bem compreendido isso, né, Coraci? De fato, eu acho que tem duas coisas, né? Um é o que a doutora Ana traz e que você coloca, que é o trabalho, que são atividades, né, do dia a dia, que a criança participa dentro da casa, isso respeitando a condição de desenvolvimento dessa criança. A partir de cada idade tem tarefas que cabem que a criança desenvolva dentro de casa, né? Porque às vezes essa tarefa pode ser uma tarefa de risco, então se ela vai mexer com fogo e tal, então acho que é um limite aí de um bom senso que eu acho que é importante respeitar e que faz. A outra coisa é um pouco uma cultura que a gente tem de que, de fato, né, o meu pai, o meu avô, ele trabalhou porque a gente tinha, na verdade, uma outra dinâmica, né? A maioria da população tinha uma vivência mais rural, a gente tinha outras dinâmicas e que mudaram, né? Hoje a maioria da população é urbana, a gente tem outras dinâmicas, a capacidade intelectual e esse desenvolvimento educacional, ele é muito mais cobrado. A gente também tem mais compreensão do processo de desenvolvimento da criança e do adolescente, né? Então, alguns tipos de trabalho que sobrecarregam a criança, carregando peso, por exemplo, afetam o desenvolvimento dessa criança, afeta, né, o crescimento dessa criança. Coisas que antes a gente não sabia. Então, às vezes, a gente tem uma prática que, na verdade, a nossa prática e a nossa cultura, ela muda a partir do conhecimento que a gente vai adquirindo enquanto sociedade. Então, agora a gente tem conhecimento, né, de que algumas coisas precisam ser respeitadas e talvez por isso você tinha alguns problemas, né, para o desenvolvimento da criança, algumas doenças que incidiam mais em função dessas práticas que talvez a gente não reconheça, né? Olhando para trás, a gente não levante tanto elas. Mas hoje, com o conhecimento, com a informação e com o entendimento desse processo de desenvolvimento da criança e do adolescente, a gente pode fazer uma reflexão e mudar algumas coisas, né? Então, essa coisa de que o trabalho ele tinha o seu papel, isso mudou na medida em que a sociedade também muda, né? E aí a gente pode até trazer outras informações. A OIT tem um estudo que aponta que quanto mais cedo uma criança começa a trabalhar, menor é a renda dela para o resto da vida, né? Então, aí trazendo, né, caracterizando que trabalho que é esse, né? E essa concepção do próprio Estatuto da Criança e Adolescente, de respeitar esse processo de desenvolvimento, né? Os aspectos do trabalho infantil que chamam bastante atenção e que são mais fortes são esses aspectos de saúde mesmo, né? A criança, nesse processo de desenvolvimento, ela não tem as mesmas habilidades, a mesma condição física. O Ministério Público do Trabalho esse ano tem falado muito da questão do acidente de trabalho. A incidência de acidente em crianças é muito maior do que em adultos pela condição de preparo, né? 3 vezes maior, né? Uhum. 3 vezes maior. E aí entra aquele outro aspecto que agrava mais ainda, que é quando a criança, por causa disso, não estuda e não vive a infância dela e não brinca. Pois é, Ronaldo. Inclusive, o tema da nossa campanha esse ano, no mote da campanha do 12 de junho, que o Fórum Nacional fez em parceria com a OIT e com o MPT, foi não proteger a infância e condenar o futuro, né?
Exatamente isso. O trabalho infantil, ele condena o futuro, né? Ele rouba a infância, rouba a adolescência, ele impede que as crianças e adolescentes atinjam o seu pleno desenvolvimento psicológico, físico, mental, exatamente social, né? Então, ele condena aquelas crianças e adolescentes a se tornarem adultos com baixa qualificação, com grau precário de inserção no mercado de trabalho, né? Esse é o trabalho infantil, isso. Ele retira a criança e o adolescente do ambiente escolar, do ambiente familiar, do ambiente comunitário, né? E coloca e reproduz um ciclo de pobreza que ele não consegue romper com aquilo, né? Na introdução aqui eu falei dos ambientes, eu falei onde mais se encontra isto, mas vou pedir a vocês que exemplifiquem mesmo. Hoje, no trabalho de vocês, onde vocês identificam a existência com maior prevalecência do trabalho infantil? Então, aqui no Distrito Federal, particularmente, o trabalho infantil está às escâncaras, né? Porque está aí nas ruas e lugares públicos, nos sinais, nas feiras, nos sinais, né, nos bares, as crianças vendendo mercadorias, como ambulantes, né? As crianças e adolescentes como vendedores ambulantes nas feiras, nos metrôs, nos restaurantes, nos bares, na rodoviária. Então, tem grandes focos. Metrô é um foco. Hoje mesmo estive reunido numa audiência com o metrô e eles estavam lá já pedindo ajuda porque não sabem mais o que fazer com aquelas crianças que estão vendendo mercadorias no metrô. Então, temos a rodoviária como um foco e os sinais em todo o plano piloto. Então, está aí para a classe média toda, né? Ver, né? Não está invisível. É flagrante. É flagrante, e nas próprias regiões administrativas também eles enfrentam os mesmos problemas, né? Então, o trabalho em ruas e logradouros públicos é considerado uma das piores formas de trabalho infantil. Tem uma lista, né, tem um decreto, uma norma que estatui as piores formas de trabalho infantil. E o trabalho em ruas e logradouros públicos é uma das piores formas de trabalho infantil, ao lado também de um outro trabalho, tanto quanto invisível e subnotificado, que é o trabalho infantil doméstico, que quase ninguém sabe, até falamos sobre isso essa semana. Sim, também. Que é proibido, vedado para jovens menores de 18 anos. E a senhora deu até um exemplo muito concreto de crianças que vêm do Nordeste para trabalhar em casas de família, né? Sim, exatamente. Vêm do Piauí, do Maranhão, dos estados mais pobres do Brasil, né? Eles migram, trazem para trabalhar em casas de família, muitas vezes sem salário, né? Sob o pretexto que vão estudar, ou que, enfim, vão receber casa e comida, né? E em troca vão dar Eu imagino que trabalhar. Agora muita gente de casa nos acompanhando diz, mas existe isso, ainda existe. Tem pessoas que se surpreendem com essa informação, mas é muito concreto. Vocês encontram isso no dia a dia de vocês, não é? Não, no norte e no nordeste do país isso é muito comum. Aqui no Distrito Federal, isso é mais comum nas regiões administrativas, né? Onde, nas cidades satélites. Onde uma classe social, uma classe econômica mais baixa e que então remunera também de forma mais precária o trabalho doméstico, né? Então, quem se habilita a trabalhar, às vezes, por meio do salário mínimo ou um valor inferior ao salário mínimo? Jovens, adolescentes, né? Adolescentes. No Brasil também tem uma outra forma preocupante, que é o trabalho infantil no tráfico de drogas, né? Então, que também é uma questão preocupante, a exploração sexual também de crianças que são exploradas. A Polícia Rodoviária Federal tem mapeado aí alguns espaços em relação a isso. Então, tem aí esse desafio, ele está bem colocado para a nossa sociedade, né? E acho que na medida em que a gente começa a se sensibilizar, começa a entender, a enxergar isso como uma questão que precisa ser enfrentada, que precisa ser combatida, né? O Brasil é signatário aí de algumas convenções, de alguns acordos internacionais para fazer esse combate ao trabalho infantil e estabelecer esse enfrentamento. Ainda essa semana, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, aqui em Brasília, ela estava tratando do aumento de penas para adultos que utilizam crianças para cometerem crimes. Não é? Então, foi tratado, inclusive, esta semana aqui na Câmara, em Brasília. Quando eu abri o programa também, eu falei sobre a atuação de crianças no campo, na lavoura, em fábricas. São realidades diversas, Brasil afora? Diversas. Aqui no Distrito Federal, a gente tem alguma coisa próxima, já teve um problema maior, na região da Fercal, que tem uma fábrica de cimento, né? Então, essas fábricas, esses espaços, eles ainda são mais complicados por conta dos componentes que estão envolvidos, que às vezes afetam a saúde dessa criança. Como é que uma fábrica, ela
se utiliza do trabalho de uma criança? Na verdade, não é diretamente, a gente precisa pensar na cadeia produtiva. Não necessariamente, tem alguns casos, por exemplo, a produção de tijolo, a produção de carvão. Em algumas situações se utiliza da mão de obra direta de criança e adolescente. Agora, numa fábrica de cimento, por exemplo, os caminhoneiros eles exploram a mão de obra da criança para tirar a lona do caminhão, para às vezes manusear algum material que precisa ser manuseado ali, os sacos de cimento, carregar enfim, e descarregar. Carregar e descarregar. Então, assim, tem uma cadeia produtiva que acaba utilizando essa mão de obra infantil. E a gente, quando está falando de criança aqui, naturalmente, a gente está falando já daquele adolescente de, às vezes, 14, 15, 16 anos, né, que vocês até alertaram essa questão da idade também, não é? E já tem, muitos deles já têm um corpo já bem expandido e força também para realizar um trabalho como esse, né? Isso, e na verdade, quando o trabalho ele é nessas condições, ele é proibido até os 17 anos, até os 18 anos, né? Então, exatamente por conta dessa situação de risco, por conta dessa situação ainda mais prejudicial. Fazendo um adendo, é porque a nossa legislação permite o trabalho regular a partir de 16 anos, né? Entre 16 e 18 anos, os jovens podem trabalhar com carteira assinada, mas eles não podem trabalhar em atividades insalubres, noturnas e perigosas. Então, por exemplo... Como é que isso fica claro? Eu não tenho conhecimento disso, por exemplo. Não, existe o Ministério do Trabalho, ele cataloga essas atividades que são consideradas insalubres e perigosas. Então, por exemplo, uma fábrica de cimento... É uma atividade insalubre. Descarregar um caminhão de cerveja, um caminhão de cimento. Sim, e afora que também a própria CLT também traz normas de proteção ao trabalho do adolescente, estabelecendo pesos máximos que podem ser carregados, né? Então, tem todo um arcabouço protetivo. Mas atividades perigosas, insalubres e noturnas para jovens entre 16 e 18 anos é totalmente proibido. Muito bem, olha, foi apenas a introdução do tema de hoje. Você de casa pode participar também, mandando sua pergunta para esse nosso número de WhatsApp que já está aparecendo aí na sua tela, DDD 61 991 64 4304. Pode mandar sua mensagem, nós vamos para o nosso primeiro intervalo. A gente volta já já aqui na sequência do Além da Notícia, falando mais ainda sobre esse tema, trabalho infantil no Brasil. Até já!